Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, segundo trimestre de 2022. Como você sabe, nós estamos estudando nesse segundo trimestre sobre tentações. A lição de hoje é a lição de número 12 e o tema: quando Satanás enche o coração do homem. A lição de hoje estará falando sobre Ananias e Safira, a tentação de mentir para o Espírito Santo. E você é o nosso convidado para aprendermos juntos. Lembrando que o ebtemfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos, slides em PowerPoint, aulas em PDF, aula em áudio, treinamento para professores, além de sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Acesse www.ebtemfoco.com e confira. Ou mande um WhatsApp para 94, é o DDD, 984092869. Além disso, também você pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Salve esse número e envie uma mensagem com seu nome e sobrenome que o ebtemfoco.com estará retornando para você. O contato é 94DDD 984092869. O texto principal da nossa lição nos diz: não deis lugar ao diabo. Efésios, capítulo 4 e verso 27. O apóstolo Paulo, em uma de suas exortações aos irmãos na cidade de Éfeso, ele diz: não deis lugar ao diabo. Nossa natureza é caída. Nossa natureza é pecaminosa e nós precisamos constantemente estar dando lugar a Deus para não darmos lugar ao diabo. Resumo da lição: Deus não considera inocente aquele que se deixa levar pelos enganos de Satanás. Porque nós sabemos que o nosso coração é enganoso. E por esta razão, Deus não toma como inocente aqueles que se deixam levar pela sua natureza e se deixam enganar por Satanás. O texto bíblico da nossa lição, como eu já disse no início, é sobre Ananias e Safira e se encontra em Atos, capítulo 5, versos de 1 a 11. Como de costume, eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas acredito, é óbvio, que você já tenha ou esteja fazendo a leitura e análise do texto. Muito bem, vamos lá. Nossa introdução. Um dos momentos mais importantes do culto a Deus é o da contribuição. No entanto, nesse momento, Satanás pode dominar o coração de tal maneira que o ato sagrado de ofertar é maculado, seja por uma falsa modéstia, pelo mau exemplo, pela tentativa de se pecar contra o Espírito Santo. Essa introdução ela é muito interessante, porque ela começa dizendo o seguinte: um dos mais importantes momentos do culto a Deus é o da contribuição, é o do ofertar, do dizimar. De fato, isso é importante. É óbvio que em muitas comunidades cristãs tem muitos exageros, mas o contribuir, seja o ofertar litúrgico ou a contribuição regular para o sustento da obra, é sim algo muito importante e fala muito sobre o cristão. Aquele que oferta com regularidade, aquele que dizima com regularidade, é sem dúvida alguém que foi ou está sendo curado de muitos males do coração. Mas a pessoa que se nega a ofertar e a dizimar é alguém que ainda está sendo dominado pela avareza e pela cobiça. Não se engane, uma pessoa que não gosta de dizimar nem de ofertar não é uma pessoa liberta. Eu falo isso sem medo algum. Nós precisamos sim ter muito cuidado com o nosso apego ao dinheiro. O dinheiro é muito bom, ele nos traz facilidades, liberdades financeiras, liberdades na sociedade de hoje,
mas nós precisamos colocar o dinheiro no lugar certo, no lugar de servo. E uma forma de demonstrar que o dinheiro não é senhor, mas servo nosso, é sendo contribuintes regulares na casa do Senhor. Primeiro tópico, a igreja debaixo do Espírito Santo. O mover de Deus em Jerusalém. O livro de Atos nos mostra que a igreja do primeiro século era cheia do poder do Altíssimo. Como nós vemos em Atos capítulo 4, verso 32, diz, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, a igreja, nos seus primórdios, era muito, mas muito cheia do poder de Deus. Manifestações do poder de Deus eram recorrentes. Os crentes eram batizados com o Espírito Santo, falavam em línguas, pessoas eram salvas e milagres eram operados pelos apóstolos no nome de Jesus. Esta era a realidade da igreja primitiva, da igreja do primeiro século. A igreja onde de fato se cumpria aquilo que Jesus diz lá em Marcos capítulo 15, verso 16. E estes sinais seguirão aos que crê, né? Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão em novas línguas, porão a mão nos serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farão mal algum. Estes sinais seguirão aos que creem. E estes sinais, de fato, seguiam a igreja primitiva. Contudo, existiam alguns problemas na igreja, como toda comunidade. Eu sempre falo isso. Nenhuma comunidade é perfeita. E as comunidades não são perfeitas por um elemento muito simples, porque elas são constituídas de pessoas imperfeitas, ainda que salvos em Cristo Jesus, mas ainda num estado de imperfeição. Nós sabemos que a salvação, né, a teologia, divide a salvação em 3 aspectos: passado, presente e futuro. Passado, nós fomos salvos porque nascemos de novo, fomos justificados. No presente, nós estamos sendo salvos porque estamos sendo santificados. E no futuro, nós seremos salvos porque seremos glorificados definitivamente. Então, nós precisamos entender que nenhuma comunidade é em si uma comunidade perfeita, porque ela é constituída de pessoas ainda imperfeitas. Perseguições, crentes passando necessidades e até certo partidarismo étnico, favorecendo as viúvas dos hebreus em detrimento das viúvas gregas. Tudo isso acontecia dentro da igreja primitiva. Você às vezes olha para essas questões e pensa, não é possível que isso faça parte da realidade de uma igreja. Sim, faz parte da realidade de qualquer comunidade, por causa de quem as compõe. E essa questão das viúvas aqui foi por esta razão que instituiu-se os diáconos, né? Que infelizmente na maioria das igrejas os diáconos são auxiliares litúrgicos. Mas dentro da perspectiva da igreja primitiva, os diáconos eram para os serviços externos, para os serviços de cuidado social das pessoas necessitadas, especificamente aqui das viúvas. A função diaconal naquela época ela tinha basicamente um propósito distinto do que nós vemos hoje na maioria das igrejas, que era, na verdade, o cuidado com as pessoas, enquanto que o diácono, na maioria das igrejas, especialmente no contexto assembleiano, pentecostal, o diácono faz uma função de auxiliar litúrgico e é aquele que está ali na espera para ser um presbítero. Os diáconos da igreja primitiva nem sempre se tornavam presbíteros, eram elevados ao presbitério. Alguns sim, outros não. Porque não tinha como propósito esta escadinha, mas servir a Cristo naquilo que foi chamado. Estas dificuldades foram tratadas devidamente pelos servos de Deus, as quais mostram que nenhuma congregação está isenta de passar por elas. Sabemos que os membros de uma igreja precisam viver em comunhão, mas essa unidade só é possível pelo fruto do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Paulo elenca os frutos, não, o fruto. Né? Quais são as virtudes desse fruto do Espírito? Paulo as elenca em
em Gálatas 5:22, né, que o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão, é temperança, né? Olha só que interessante. Quando o Espírito Santo opera no meio da igreja, nós vemos amor, onde acaba com a contenda, com as rixas, com o partidarismo. Nós vemos gozo, onde as pessoas ficam felizes, a paz, a harmonia, né? As pessoas estão dispostas, longânimas, benignas, né? Bondosas, são fiéis, fidedignas, confiantes, são mansas, têm domínio próprio. Este é um modelo excepcional de comunidade onde reina estas virtudes, e estas virtudes são frutos, ou faz parte do fruto da operação da presença do Espírito Santo de Deus no meio da igreja, na vida de cada cristão. Os primeiros cristãos viviam em união, de modo que era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Deus operou poderosamente na vida dos cristãos do primeiro século. A palavra era ministrada e os seguidores do caminho, como eram chamados os discípulos de Jesus, se tornaram bem conhecidos em Jerusalém. Por causa, né, da manifestação do poder de Deus, por causa da libertação de pessoas, não só numa perspectiva física, espiritual, daqueles que estavam oprimidos por espíritos malignos, mas da transformação do pecado. Isto fez com que a igreja se tornasse extremamente conhecida naquela época. Lembro de uma frase de Leonard Ravenhild, que ele disse assim: a igreja primitiva eram homens, pouquíssimos homens simples, que não tinham estruturas, mas no primeiro século eles viraram o mundo de cabeça para baixo através do evangelho. Hoje em dia, faz-se eventos que custam milhões nas nossas igrejas e as pessoas da cidade não sabem nem que estas pessoas estão ali reunidas. Tal é a diferença da igreja primitiva para a igreja de hoje. Tal é a diferença do propósito, do objetivo que eles tinham para os que se têm nos dias de hoje. A união dos irmãos. Uma característica descrita por Lucas a respeito da igreja primitiva é a unidade entre os irmãos. As necessidades eram supridas de forma que não havia, pois, entre eles necessitados. Que, aliás, é uma questão muito importante para a gente colocar, né? Porque é inadmissível que nós tenhamos comunidades tão ricas como instituição com membros tão pobres. Isso é absolutamente ao averso do que é o evangelho. Pastores que vivem com carros de luxos e mansões, enquanto seus membros têm vidas paupérrimas. E não estou falando daqueles pastores que são empresários, que empreenderam, que por causa de algum material que eles vendem, eles ficaram ricos. Estou falando de pastores que vivem às custas das ovelhas. Isto é um absurdo. Isto é um absurdo. A igreja primitiva não concebia essa ideia, ainda que Paulo deixa claro que todo obreiro é digno do seu salário. Os pastores, os líderes, os bispos da igreja eram ajudados. Paulo era o único que não queria receber e não aceitava receber, mas ele concordava com essa metodologia. Mas não havia essa perspectiva do enriquecimento através dos dízimos e ofertas da igreja, até porque o propósito não é esse. Os valores trazidos eram repartidos entre os necessitados de acordo com a carência que tinham. E diz o texto, Atos 2, 43 e 44, e cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Não havia ali segregação, não havia ali disparidade dentro daquela comunidade na convivência. As pessoas realmente viviam satisfeitas uns
pensando nos outros, ajudando uns aos outros, como Cristo ensinou. O exemplo de Barnabé. Ele era um levita de nome José, que havia nascido na ilha de Chipre. Barnabé, como também era conhecido, foi o homem de Deus. Ele é destacado por Lucas, provavelmente por participar de forma ativa nos capítulos seguintes, no auxílio do reconhecimento de Paulo, né? O texto de Atos, capítulo 9, verso 27, diz que então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Ou seja, de forma bem simples, nós podemos sim afirmar que Barnabé foi o discipulador de Paulo, foi o mestre de Paulo, em certo sentido, o pastor de Paulo, o líder de Paulo no início do seu ministério. Ele era um homem muito piedoso e de grande destaque dentro da igreja primitiva. Barnabé também é lembrado por vender uma propriedade que possuía e por trazer o valor da venda para os apóstolos a fim de ajudar as pessoas pobres em Jerusalém. Atos 4, 36 e 37 diz, então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Ele era filho, ele era chamado de filho da consolação, né? Filho do amor, filho da bondade, alguém que estava preocupado com as pessoas, alguém que era desapegado dos bens materiais. E ele tinha as suas propriedades e vendeu uma delas e trouxe todo o dinheiro e entregou para os apóstolos. Que fique bem claro que essa é uma ação espontânea e deliberada de Barnabé. Não é uma ordenança do Novo Testamento. Não há aqui, até porque o livro de Atos é um livro histórico, o Novo Testamento ele é composto por ordenanças e por princípios, né? Nós temos que ler o Novo Testamento nessa perspectiva das ordenanças, né? Como contendo ordenanças e princípios, e aqui nós não temos uma ordenança, nós temos aqui um princípio de que quando se quer contribuir, deve ser feito de todo o coração. Segundo tópico, uma oferta contaminada pela mentira. O conluio entre o casal. Lucas inicia o capítulo 5 de Atos com uma conjunção adversativa, mas mostrando uma clara diferença entre a menção feita a respeito de Barnabé em comparação à história que vai ser iniciada. A diferença entre os propósitos, entre o coração de cada um, os corações de cada um, né? Da mesma forma que Barnabé, o casal de mentirosos, né, vendeu uma propriedade e trouxe o valor para os apóstolos. Que é muito interessante isso aqui, né? Barnabé vendeu, né, uma das suas propriedades e trouxe todo o dinheiro para os pés dos apóstolos e disse, olha, isso aqui é para o sustento da obra, para o sustento dos irmãos. Ananias e Safira fez a mesma coisa, mas não teve a mesma recepção por parte de Deus, e nós vamos aprender por quê. Enquanto Barnabé trouxe o preço que vendera, Ananias e Safira apresentou parte apenas do preço. E de forma combinada acertaram entre si que diria aos apóstolos que o resultado da venda era diferente do valor atual. Então, vamos lá. Não há, aqui mais uma vez, não há nenhuma ordenança quanto a vender propriedades e entregar tudo na igreja. O que nós temos aqui é o princípio da motivação, da forma como se faz. O que acontece? Barnabé vendeu, ninguém o obrigou, ele, por livre e espontânea vontade, foi lá, vendeu, movido pelo Espírito Santo e doou tudo. Ananias e Safira foi lá, vendeu e reteu uma parte do valor da venda da propriedade, chegou até os discípulos e disse, olha, foi por esse tanto aqui que nós vendemos. Bom, pelo texto que nós vemos
Pedro diz o seguinte: olha, Ananias, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Porque a propriedade é tua. Tu podia fazer o que bem quisesse com ela. Se tu vendesse e não trouxesse absolutamente nada, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você não precisava, ninguém está lhe obrigando a vender a propriedade e dar dinheiro aqui para a comunidade. Mas qual é o problema? O problema é a sua motivação. O problema da nossa motivação quando fazemos a obra de Deus é muito sério. Lembra-se, no Tribunal de Cristo, que aliás nós do EBD em Foco escrevemos um livro sobre o fim dos tempos, né? Eu, o Herberson, o Natan e o Victor Borba, nós escrevemos esse livro e eu tive o privilégio de escrever sobre o Tribunal de Cristo. E estudando sobre o Tribunal de Cristo, eu aprendi que as nossas motivações são mais importantes do que o tamanho da obra que nós realizamos. Porque uma obra pequena, feita com o propósito certo, será muito mais recompensada do que uma obra grande feita pelo propósito errado. Que, aliás, na perspectiva do apóstolo Paulo, se é feito com o propósito errado, não terá nenhuma recompensa. Então, aqui nós temos a recompensa de Ananias e Safira pelo propósito pelo qual eles ofereceram esse dinheiro. O propósito foi vaidade do coração, para se aparecer, para ganhar holofote com a obra de Deus. Quantas pessoas hoje estão vivendo assim? Ganhando fama, sendo conhecido pelo que fazem. Isto é a mesma doutrina de Ananias e Safira. Cuidado com a fama em cima do que se faz para Deus. Porque pode ser que aceito é pelo povo, mas será rejeitado por Deus. Deus não obrigou o casal a contribuir com a obra. Eles poderiam vender a propriedade, reter parte do preço, ou até mesmo tudo, de acordo com a necessidade que tinham naquele momento. Ninguém obrigou eles. Reter parte do valor que tinham consigo não era necessariamente um problema. O mal que fizeram foi mentir para Deus e depois para os apóstolos, transparecendo uma falta de espiritualidade. Atos 5 e 4 diz: guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. O que Pedro está dizendo aqui? Se tu guarda a propriedade é tua, ninguém irá lá tomar de ti. A comunidade não vai tomar de ti. Se tu vender, o dinheiro também é teu. Ninguém vai lá pedir, né? Diferente de muitos pastores que fazem hoje, que exigem que alguns membros dizimem nas suas casas e não na tesouraria da igreja. Mas Pedro está dizendo, se você vendesse e ficasse com todo o dinheiro, também não tem nenhum problema. Agora, por que você inventou essa ideia de vender, esconder uma parte do dinheiro, vir cá e dizer que foi por esse valor que você vendeu a propriedade e quer dar isso aqui para a igreja como se fosse o valor integral? Por que tu fez isso? Isso é vaidade do coração de Ananias e Safira. Vontade de ser glorificado, de ser honrado, de ser estrela, de ficar famoso no meio da comunidade. Mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele abateu Ananias e Safira. E cuidado, cuidado, para que nós não caiamos no mesmo erro. A mentira narrada e confirmada. Ao levar o dinheiro para os apóstolos, Ananias já havia acertado com a sua esposa, melhor dizendo, a mentira que iria contar diante das pessoas. Eles passariam bem aos olhos dos irmãos. Uma doação financeira robusta atrairia os olhares de admiração. Era isso que Ananias e Safira queria. Mas Deus não tolera a desonestidade. O preço dela custou a vida de Ananias e de Safira. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E quando a sua mulher chegou, os que estavam à porta a recolheram também. O casal não contava com o fato de que o Espírito de Deus estava vendo tudo e revelando a Pedro a falcatrua que estava acontecendo. Mais uma lição que é importante nós refletirmos. Não pense que o que você faz por aparência está sendo recebido por Deus. Não pense
que porque você faz e prospera e ajuda, agrada a Deus. Eu conheço muitas pessoas que fazem isso. Eu conheço políticos, por exemplo, que ofertam dinheiros provenientes de corrupção, que a gente sabe que é corrupção. E eles acham que isso é louvar a Deus. Muito pelo contrário, você está cada vez mais afundando. Você está até ajudando de alguma forma a obra, mas não está sendo aceito por Deus. O julgamento de Deus. Para que a igreja não fosse contaminada pela mentira, Deus imediatamente julgou o cônjuge de forma pública. O marido foi punido primeiro, pois além de ter tido a ideia, foi ele a pessoa que levou a oferta ao templo e deu início à mentira. A seguir, a esposa foi julgada por confirmar a mentira contada pelo marido. Aqui nós temos três coisas para observar aqui. O professor deve fazer essa observação. Primeiro, que a condenação de Ananias e Safira foi pública. Isso é muito importante. Eu defendo que um pecado que não é público, ele deve ser tratado também de forma não pública. Mas um pecado público, ele deve ser tratado de forma pública. A igreja, no passado, foi muito severa nas disciplinas. Machucou muita gente, mas também curou muita gente. Era menos pessoas, mas era mais saudável a comunidade. Hoje em dia, se passa muito panos quentes nos problemas, nos pecados de muitas pessoas. E isso não está ajudando. Às vezes, feito de forma amorosa, até ajuda. Mas na maioria das vezes faz-se de forma conivente. Faz-se de forma para não desagradar alguém que é um bom contribuinte. Quem sabe nos dias de hoje, alguns pastores diriam para Ananias e Safira, não tem problema. Não tem problema, está tudo bem, nós não vamos discipliná-lo, nós não vamos corrigi-lo, porque se ele trouxe isso aqui, a gente corrigir, da próxima vez ele não vai trazer nada. Mas a ideia bíblica não é essa. A ideia bíblica é de que o pecado deve ser punido com disciplina. E aqui nós temos esse princípio bíblico, que o pecado deve ser punido com disciplina. Se ele for um pecado público, como foi o de Ananias e Safira, deve ser, sim, punido de forma pública. Segundo, o marido foi punido primeiro, pois além de ter tido a ideia, foi ele a pessoa que levou a oferta ao templo e deu início à mentira. Olha só, o marido é o cabeça. Né? Marido é o cabeça. Ele é o sacerdote do lar. É óbvio que o julgamento no lar vem primeiro sobre o líder. Porque se eu estou me omitindo em cumprir o meu papel como sacerdote do lar, certamente o julgamento virá sobre mim. E segundo, ou melhor, terceiro, não esqueça, você é responsável pela sua família, pelo seu lar. Assim como Ananias foi punido e também Safira, ela foi por causa da responsabilidade do marido. Ah, mas ela não tinha responsabilidade? Tinha. Mas ele, como líder, levou ela a isso também. Então, nós temos 3 princípios a observar aqui neste slide. Primeiro, que alguns pecados precisam ser tratados de forma pública para que haja cura, para que haja temor nos outros. Segundo, o marido é o líder. Ele sempre deve esperar a responsabilidade, a cobrança primeiro dele. E segundo, terceiro, melhor dizendo, ele deve sempre entender que ele é responsável pela família, que os pecados dele atingirá toda a casa. A princípio, pode parecer que Deus tratou o casal de forma árdua, mas ele não comete erros, pois é justo e reto. Lucas relata que Pedro, cheio do Espírito Santo, perguntou a Ananias por que Satanás havia enchido o seu coração para pecar contra o Espírito Santo. E apesar de Satanás ter enchido o coração de Ananias e Safira com engano e mentira, Deus não os considerou inocentes,
pois foram eles quem deram a cabo a mentira. Então, Deus não puniu Ananias e Safira por causa do engano de Satanás. Deus puniu Ananias e Safira por causa do coração deles, das motivações deles. Satanás só fez potencializar aquilo que já estava no coração deles, que, aliás, é uma coisa que o professor deve tratar com seus alunos, que muitas vezes a gente coloca tanta culpa no diabo, e eu não estou aqui tirando dele a responsabilidade de culpado, ele é culpado, mas nós também somos. Nós somos pecadores, nossa natureza é caída, e nós precisamos ter cuidado quanto a isso. Nós, às vezes, queremos passar toda a responsabilidade para Satanás como se nós fôssemos uma tábua em branco. Não, nós não somos. Nós somos pecadores. Nós somos caídos. Nós somos maus. E quando o diabo nos tenta, quando o diabo nos conduz a um erro, a uma queda, ele está apenas potencializando aquilo que já está em nós, a semente do pecado. Terceiro tópico, cuidado com o coração. Ananias e Safira, corações iludidos por Satanás. O pai da mentira continua a realizar seus feitos, ora mentindo para os seres humanos, ora motivando-os a tentar mentir contra Deus. Senhor é verdadeiro e não tolera a mentira, em lugar algum, ainda mais no ambiente dos santos. Quando se vê a mentira reinando, é porque Satanás está dominando. Nós precisamos entender e levar a sério o que Jesus disse sobre Satanás. Quando ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se há mentira, então Satanás está reinando. Deus provê o necessário. O Senhor não depende das nossas contribuições. Isso é muito importante, pois é Ele que nos concede os recursos que precisamos e usamos para abençoar a sua obra. Isso aqui é muito importante para a gente refletir. De fato, o Senhor não depende das nossas contribuições. A obra do Senhor não depende das nossas contribuições. Ah, Melqui, como é que a gente faz festas? Faz pela vontade de Deus. Como é que a gente constrói templos, estrutura para atender pessoas, para cuidar de pessoas? Pela vontade de Deus. Porque se Deus quiser, as coisas acontecem. Se Ele não quiser, não acontece. Então, para que e por que contribuímos? O principal motivo da nossa contribuição na igreja é gratidão. O segundo é cura. É sermos curados da avareza. É sermos curados da ganância. É sermos curados do amor ao dinheiro. Pense bem. Quando você contribui, você está vencendo o pecado da ganância. Você está vencendo o pecado da avareza. Você está vencendo o amor ao dinheiro. A contribuição não é só deixar o dinheiro na tesouraria da igreja. É uma forma de cura interior para que não sejamos dominados pela nossa natureza. A nossa contribuição precisa ser feita com alegria e de acordo com os nossos recursos. Nós temos aqui dois princípios importantes. Eu falei lá atrás que o Novo Testamento ele é tanto normativo quanto principiológico. E nós temos aqui dois aspectos sobre a contribuição, que é o aspecto normativo e o aspecto principiológico. Olha o texto de 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo o que propôs no coração. Primeiro, Paulo está dizendo que o cristão deve contribuir. Isso aqui é uma ordem. Não existe obra sem contribuição financeira. Não existe como fazer a obra sem os donativos dos irmãos. Essa é uma ordem. Agora, como fazer isso é que é principiológico. Primeiro, Paulo está dizendo que deve ser feito segundo o que propôs no coração, ou seja, segundo o que o Espírito Santo de Deus lhe ensinou a fazer, lhe instruiu a fazer. E se é o Espírito Santo que está fazendo, então não será feito com tristeza ou por barganha, mas com alegria, porque é assim que Deus gosta que seja feito. Segundo,
que ele seja regular, né? E seja proporcional. Ou seja, 1 Coríntios 16:2 diz que seja no primeiro dia da semana, cada um ponha a parte o que puder juntar conforme a sua prosperidade. Paulo está dando aqui mais dois princípios. Primeiro, que seja regular e que seja proporcional. Por exemplo, eu sou servidor público municipal, eu recebo a cada 30 dias. Então, eu devo trazer o meu dízimo a cada 30 dias. Na minha igreja, nós temos pessoas que são pecuaristas, criadores de gado de corte. E o gado de corte não tem produção mensal. Não tem, na verdade, nenhum ciclo de produção regular. Então, não tem como essas pessoas ofertarem e dizimarem regularmente a cada 30 dias, mas de acordo com a sua produção. Mas também não posso eu, que sou servidor público, que recebo salário a cada 30 dias, deixar para dizimar a cada 3, 4 ou 6 meses. Não faz sentido. Não pode. O princípio que Paulo nos ensina aqui é que seja regular e proporcional. Lembra que eu falei que é normativo e principiológico? Normativo porque é necessário que se contribua. Como se contribui? Primeiro, que seja de acordo com a vontade de Deus no nosso coração, fazendo com alegria e não por barganha, que seja regular e que seja proporcional ao que cada um ganha, para que seja justo. Não precisamos ficar preocupados com as nossas necessidades, pois o Pai Eterno nos dá tanto o pão quanto a semente. Paulo diz em 2 Coríntios 9:10, ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça. Ou seja, aquele que dá a semente é também aquele que dá o pão. Ele fará vocês prosperar. Corações fraudulentos. Lucas nos mostra que partiu de Ananias a ideia de reter parte do dinheiro que seria levado para os apóstolos. E reteve parte do preço, sabendo também a sua esposa, ou sua mulher. Safira poderia ter admoestado seu esposo a não agir de forma fraudulenta, mas parece que o casal estava unido pelos laços da falta de caráter, mesmo conhecendo a mensagem do Evangelho. Nós temos aqui uma situação que é importante. A mulher de Deus, ela alerta o marido contra o pecado. Mas a mulher que não busca a vontade de Deus, ela é iludida pelo marido que é desonesto. Nós sabemos que todo marido tem a responsabilidade de ser o líder, de ser o sacerdote. Mas quando ele falha, a mulher precisa permanecer fiel a Deus. Ou vice-versa. Quando a mulher falha, o homem precisa permanecer fiel para o bom andamento da casa. E nesse caso, eles estavam no mesmo propósito, com o mesmo coração voltado para a ganância, longe do Evangelho. E quando um propôs a mentira, o outro alegremente aceitou. Nossa conclusão. Deus espera que hajamos com sinceridade e autenticidade em todos os momentos. Satanás pode motivar mentiras e outros pecados, mesmo em pessoas que já conhecem a Deus e vivem em ambientes de milagre. Por isso é preciso que guardemos os nossos corações para não ser enganados, nem tentar enganar outras pessoas na obra do Senhor. Que nós devemos estar sempre cheios e governados pelo Espírito Santo, para que a nossa natureza e nem Satanás nos iluda a viver uma vida que não agrada a Deus. Muito bem, chegamos ao final do nosso comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.